Capítulo 2. Desejo. O ponto de partida para todas as realizações. O primeiro passo para a riqueza. Quando Edwin C. Barnes desceu do trem de carga em Orange, Nova Jersey, há mais de 30 anos, ele pôde até ter parecido um vagabundo, mas seus pensamentos eram de um rei. Enquanto caminhava dos trilhos do trem até o escritório de Thomas Edison, sua mente estava a todo vapor. Ele se viu de pé em frente a Edison, ouviu-se pedindo a Edison uma oportunidade para pôr em prática a obsessão que consumia toda a sua vida, o desejo ardente de virar sócio do grande inventor. O desejo dele não era uma esperança, não era uma simples vontade, era um desejo pulsante e fervoroso, que transcendia tudo mais. Era definido. Esse desejo não nascera quando ele se aproximou de Edison. Já era o desejo dominante de Barnes há muito tempo. No começo, quando o desejo apareceu pela primeira vez em sua mente, provavelmente foi apenas uma vontade, mas não era mais uma simples vontade quando ele apareceu na sala de Edison. Alguns anos mais tarde, Edwin C. Barnes voltou a ficar de frente para Edison na mesma sala em que conheceram o inventor. Dessa vez, seu desejo havia se transformado em realidade. Ele era sócio de Thomas Edison. O sonho de sua vida tinha virado realidade. Hoje, as pessoas que conhecem Barnes o invejam por causa da, entre aspas, sorte que ele teve na vida. Elas o veem triunfante, sem se dar o trabalho de investigar a causa desse sucesso. Barnes teve êxito porque escolheu um objetivo definido e concentrou toda a sua energia, toda a sua força de vontade, todo o seu esforço, simplesmente tudo, em função desse objetivo. Ele não se tornou sócio de Thomas Edison no dia em que chegou. Ele se contentou em começar pelo trabalho mais simples, desde que isso lhe desse uma oportunidade para dar mais um passo em direção ao seu objetivo. 5 anos se passaram antes de aparecer a chance que ele tanto queria. Em todos esses anos, não havia nenhum raio de esperança, nenhuma promessa de que ele conseguiria realizar seu desejo. Para todo mundo, exceto o próprio Barnes, ele parecia ser apenas mais uma peça nas engrenagens empresariais de Edison. Mas, em sua mente, ele era sócio de Edison, em cada minuto, desde o primeiro dia em que foi trabalhar lá. É uma ilustração notável do poder de um desejo definido. Barnes atingiu sua meta porque, mais do que qualquer outra coisa, ele queria ser sócio de Thomas Edison. Ele criou um plano para atingir esse objetivo, mas queimou todas as pontes por trás dele. Ele se dedicou a esse desejo até que ele se tornasse a obsessão dominante de sua vida. E, finalmente, um fato consumado. Quando foi a Orange, ele disse a si mesmo, entre aspas, "Eu vou tentar convencer Edison a me dar um emprego qualquer." Ele disse, entre aspas, "Eu vou ver Edison e lhe comunicar que vim fazer negócios com ele." Ele não disse, entre aspas, "Vou trabalhar alguns meses e se não tiver incentivo algum para continuar, vou embora e arranjo outro emprego." Ele disse, entre aspas, "Eu vou começar de onde puder, vou fazer qualquer coisa que Edison me mandar fazer, mas ainda que demore toda a minha vida, eu vou ser sócio dele." Ele não disse, entre aspas, "Vou ficar de olhos abertos para outra oportunidade caso não consiga o que quero nas empresas de Edison." Disse, entre aspas, "Só existe uma coisa no mundo que eu estou determinado a ser, que é sócio de Thomas Alva Edison. Queimar todas as pontes atrás de mim e apostar todo o meu futuro na minha capacidade de conseguir o que quero." Ele não se permitiu nenhuma porta de saída, ele tinha que ganhar ou morrer. Essa é toda a história de sucesso de Barnes. Há muitos anos, um grande guerreiro se viu na situação de ter de fazer uma escolha que garantisse sua vitória no campo de batalha. Estava prestes a lançar seu exército contra um inimigo poderoso, cujo número de homens superava os seus. Ele posicionou os soldados nos barcos, navegou até o país do inimigo, descarregou tropa e equipamentos e então deu a ordem para queimar os barcos que os trouxeram. Ele disse a seus homens antes da batalha, "Estão vendo os nossos barcos virando fumaça? Isso significa que nós não vamos deixar essa praia vivos, a não ser que vençamos. Nós não temos escolha, ou ganhamos, ou morremos." Ganharam.
Toda pessoa disposta a vencer em qualquer empreendimento tem que estar disposta a queimar os barcos e cortar qualquer chance de bater em retirada. É só assim que se pode garantir aquele estado mental conhecido como desejo ardente de vencer, tão crucial para o sucesso. Na manhã seguinte, o grande incêndio de Chicago, um grupo de comerciantes estava na State Street, olhando para os restos do que tinham sido suas lojas. Eles se reuniram para decidir se deveriam reconstruir tudo ou ir embora de Chicago e começar de novo numa parte mais promissora do país. Com exceção de um homem, todos decidiram partir. O comerciante que optou por ficar e reconstruir apontou o dedo para os escombros de sua antiga loja e falou: Senhores, neste exato lugar eu vou erguer a maior loja do mundo, não importa quantas vezes ela pegar fogo. Isso foi há mais de 50 anos. A loja foi construída. Ela continua lá até hoje, como um verdadeiro monumento ao poder desse estado mental chamado desejo ardente. A coisa mais fácil para Marshall Field seria fazer exatamente o que seus colegas fizeram. Quando a vida endureceu e o futuro parecia tenebroso, eles levantaram o acampamento e se mudaram para um lugar onde a vida parecia mais fácil. Anote bem essa diferença entre Marshall Field e os demais comerciantes, porque é a mesma diferença que distingue Edwin C. Burns dos milhares de outros jovens que trabalharam nas empresas de Edison. É a mesma diferença que distingue quase todos os que têm êxito dos que fracassam. Todo ser humano que chega à idade em que entende para que serve o dinheiro quer ficar rico, mas querer não vai enriquecer ninguém. Desejar a riqueza com um estado mental que se transforma numa obsessão e então traçar caminhos bem definidos e meios para obtê-la, apoiando esses planos numa perseverança que não reconhece o fracasso. Isso sim levará à riqueza. O método pelo qual o desejo pela riqueza pode ser transformado em seu equivalente financeiro consiste em 6 passos práticos e bem definidos. São eles: primeiro, estabeleça em sua mente a exata quantia em dinheiro que você deseja. Não basta dizer apenas, eu quero ter muito dinheiro, entre aspas. Trace uma quantidade específica. Abre parênteses, há um motivo psicológico para essa definição, que será descrito no próximo capítulo, fecha parênteses. Segundo, determine exatamente o que você pretende dar em troca pelo dinheiro que deseja. Abre parênteses, não existe esse negócio de ganhar dinheiro a troco de nada, entre aspas. Terceiro, estabeleça uma data definitiva em que pretende estar na posse de todo o dinheiro que deseja. Quarto, crie um plano bem definido para levar a cabo esse desejo. E comece agora mesmo. Esteja pronto, você ou não, a colocar esse plano em prática. Quinto, escreva uma declaração rápida e precisa de quanto dinheiro você pretende obter. Especifique o limite de tempo para obtê-lo, declare o que pretende dar em troca desse dinheiro e descreva claramente o plano por meio do qual pretende acumular essa riqueza. Sexto, leia essa declaração em voz alta, 2 vezes ao dia, uma logo antes de dormir e outra assim que acordar. Enquanto estiver lendo, veja, sinta e acredite que está de posse desse dinheiro. É importante que você siga as instruções descritas nesses 6 passos. É especialmente importante que observe e siga as instruções do sexto. Você pode reclamar que é impossível, abre aspas, se ver na posse de tanto dinheiro, fecha aspas, antes de efetivamente tê-lo. É aqui que um desejo ardente virá em seu auxílio. Se você realmente desejar ter dinheiro, com tanta convicção que o seu desejo chega a ser uma obsessão, você não terá dificuldade em se convencer de que irá obtê-lo. O objetivo é desejar ganhar dinheiro e se tornar tão determinado a ponto de se convencer que já o tem. Só aqueles que têm uma, abre aspas, consciência voltada para o dinheiro, fecha aspas, realmente chegam a acumular grandes fortunas. Ter uma, abre aspas, consciência voltada para o dinheiro, fecha aspas, significa que a mente ficou tão saturada com o desejo de dinheiro que a pessoa já pode se ver na posse dele. Para os não iniciados, aqueles que ainda não são letrados em como a mente humana funciona, essas instruções podem parecer pouco práticas. A todos aqueles que não reconhecem o quanto esses 6 passos são importantes, pode ajudar a saber que essa informação
foi recebida de Andrew Carnegie. Ele começou a vida como um simples operário numa siderúrgica, mas conseguiu, apesar de sua origem muito humilde, fazer com que esses princípios lhe valessem uma fortuna de muito mais de 100 milhões de dólares. Talvez também ajude saber que os 6 passos aqui recomendados foram cuidadosamente analisados pelo falecido Thomas Edison, que concedeu seu selo de aprovação considerando-os não só fundamentais para a acumulação de dinheiro, como também para se atingir qualquer objetivo definido. Veja que esses passos não exigem, abre aspas, trabalho duro, fecha aspas. Não exigem sacrifícios, não exigem que alguém se torne um crente ou se exponha ao ridículo. Colocá-los em prática não exige grande educação, mas a aplicação efetiva desses 6 passos exige imaginação suficiente para permitir que alguém veja e compreenda que a acumulação de dinheiro não pode ser deixada a sabor da sorte. É preciso perceber que todos aqueles que acumulam grandes fortunas primeiro sonharam um bocado, desejando, esperando, ansiando e planejando antes de ganhar o dinheiro. É bom também já ir sabendo, logo de cara, que você nunca acumulará vastas quantidades de dinheiro, a não ser que efetivamente fique fervendo de vontade de ganhar dinheiro e tenha a firme certeza de que irá possuí-lo. Também vale a pena saber que todo grande líder, dos primórdios da civilização até hoje, sempre foi um sonhador. O cristianismo é o maior poder potencial no nosso mundo, porque seu fundador era um sonhador intenso, dotado da visão e da imaginação para ver realidades mentais e espirituais antes que se manifestassem no mundo físico. Se você nunca conseguir imaginar ter uma grande fortuna, nunca poderá vê-la em sua conta bancária. Nunca, em toda a história dos Estados Unidos, houve oportunidades tão grandes para os sonhadores práticos como as quais existem hoje. O colapso econômico de 6 anos reduziu a maioria das pessoas basicamente ao mesmo nível. Portanto, uma nova corrida está prestes a começar. Isso significa que há um potencial para grandes fortunas serem acumuladas nos próximos 10 anos. As regras da corrida podem ter mudado, porque hoje nós vivemos num mundo que favorece a massa. As pessoas que tiverem pouca ou nenhuma chance de viver nas condições que havia na época da depressão, quando o medo paralisou o crescimento e o desenvolvimento. Aqueles que estão na corrida para a riqueza devem se sentir motivados a saber que o novo mundo em que vivemos está pedindo novas ideias, novas maneiras de se fazer as coisas, novos líderes, novas invenções, novos métodos de ensino, novos métodos de marketing, novos livros, nova literatura, novos programas de rádio, novas ideias de filmes. Por trás de toda demanda de coisas novas e melhores, há uma qualidade que uma pessoa tem que ter para ganhar, que é um objetivo definido, o conhecimento do que se quer e um desejo ardente de conquistar. A depressão econômica marcou o fim de uma era e o surgimento de outra. O novo mundo pede sonhadores práticos que podem pôr seus sonhos em ação, e de fato os põem. Os sonhadores práticos foram e sempre serão os que lançam os padrões da civilização. Nós que desejamos acumular riquezas, devemos nos lembrar que os verdadeiros líderes do mundo sempre foram pessoas que utilizaram e puseram em prática as forças intangíveis e invisíveis das oportunidades que ainda não nasceram e que converteram essas forças, entre parênteses, ou impulsos de pensamento, em arranha-céus, cidades, indústrias, aviões, automóveis e todo tipo de conveniências que tornam a vida mais agradável. A tolerância e uma mente aberta são necessidades práticas dos sonhadores dos dias atuais. Aqueles que têm medo de novas ideias estão condenados ao fracasso antes mesmo de começar. Nunca houve um momento tão promissor para os pioneiros do que o atual. É verdade que o Velho Oeste não está mais aí para ser conquistado, como no tempo das caravanas, mas há todo um mundo industrial, financeiro e comercial para ser remodelado e redirecionado em novas e melhores linhas. Quando planejar adquirir sua parte dessa riqueza, não permita que ninguém lhe influencie a fazer chacota dos sonhadores. Para ganhar o pote de ouro, esse novo mundo é preciso se encher do mesmo espírito dos pioneiros do passado, cujos sonhos deram à civilização tudo de mais valioso,
o espírito que serve como o verdadeiro sangue do nosso país. Nossa oportunidade de desenvolver nossos talentos e colocá-los no mercado. Não vamos nos esquecer de que Cristóvão Colombo sonhou com um mundo desconhecido, apostou a própria vida nesse mundo e o descobriu. Copérnico, o grande astrônomo, sonhou com mundos múltiplos e os revelou. Ninguém disse que ele era, entre aspas, pouco prático depois que ele triunfou. Muito pelo contrário, o mundo o colocou num pedestal, provando mais uma vez que, abre aspas, o sucesso não precisa de desculpas e o fracasso não permite álibis, fecha aspas. Se o que você quiser fazer for correto e você realmente acreditar no seu projeto, vá em frente e faça, ponha o seu sonho em ação e não se importe com o que, entre aspas, os outros irão dizer se você se deparar com derrotas temporárias, porque provavelmente, entre aspas, os outros não sabem que todo fracasso traz em si a semente de um sucesso correspondente. Henry Ford, que era pobre e possuía pouca educação, sonhou com uma carruagem sem cavalos e partiu para trabalhar com as ferramentas que ele dispunha, sem esperar que uma oportunidade viesse bater em sua porta, e agora a prova de seu sonho é visível no mundo inteiro. Thomas Edison sonhou com uma lâmpada elétrica. Começou de onde estava para colocar seu sonho em prática e, apesar de mais de 10.000 fracassos, perseguiu seu sonho até torná-lo realidade. Os sonhadores práticos não desistem. Whelan sonhava em montar uma rede de charutarias. Pôs o seu sonho em ação e hoje a United Cigar Stores ocupa as melhores esquinas dos Estados Unidos. Lincoln sonhava com a liberdade para os escravos. Colocou seu sonho em ação e, por pouco, não viveu para ver o Norte e o Sul unidos para traduzir seu sonho em realidade. Os irmãos Wright sonhavam com uma máquina que conseguisse voar. Agora se pode ver, pelos exemplos no mundo inteiro, que seus sonhos valeram a pena. Marconi sonhava com um sistema que explorasse as forças intangíveis do éter. As provas de que ele não sonhou em vão podem ser vistas em qualquer aparelho de rádio no mundo. Além disso, o sonho de Marconi colocou lado a lado a cabana mais humilde com a residência mais esplendorosa. Fez com que os povos de todos os países se tornassem vizinhos. Deu ao presidente dos Estados Unidos um meio pelo qual ele poderia se dirigir a todas as pessoas do país de uma só vez, sem planejar com muita antecedência. Talvez lhe interesse saber que, entre aspas, os amigos de Marconi o internaram à força para que o examinassem no hospital psiquiátrico, depois de ele ter anunciado que tinha descoberto o princípio pelo qual poderia mandar mensagens pelo ar sem a ajuda de cabos ou de outro meio direto de comunicação. Os sonhadores de hoje não precisam passar por isso. O mundo se acostumou com novas descobertas. Aliás, tem até se mostrado disposto a recompensar o sonhador que apresenta uma nova ideia. Abre aspas. Mesmo a maior ideia de todas as realizações não passou, no começo e por algum tempo, de um sonho. Fecha aspas. Abre aspas. O carvalho não dorme na semente, o passarinho espera no ovo, e na maior visão da alma, um anjo que desperta se mexe. Os sonhos são as sementes da realidade. Fecha aspas. Levantem-se, despertem e vejam tudo que vocês têm a oferecer, sonhadores do mundo. Sua estrela está em ascensão. A depressão mundial trouxe a oportunidade que vocês tanto esperavam. Ensinou as pessoas a serem humildes, tolerantes e a ter a mente aberta. O mundo está repleto de oportunidades que os sonhadores do passado nunca tiveram. Um desejo ardente de ser alguém e de fazer alguma coisa é o ponto de partida de onde o sonhador tem que decolar. Os sonhos não nascem da indiferença, da preguiça ou da falta de ambição. O mundo não ridiculariza mais os sonhadores, nem diz que eles não são pragmáticos. Se você não acredita, vá até o Tennessee e testemunhe o que um presidente sonhador fez para explorar e utilizar o grande poder hidrelétrico dos Estados Unidos. Alguns anos atrás, um sonho desses parecia loucura. Você que ficou decepcionado e se sentiu derrotado durante a depressão, que sentiu o grande
coração que existe dentro de você se apertar até sangrar, coragem, pois essas experiências temperam o metal espiritual de que você é feito. São ativos de um valor incomparável. Lembre-se também de que todo mundo que teve sucesso na vida começou mal e teve que passar por muitas batalhas angustiantes até chegar ao topo. O momento de virada dos que tiveram sucesso geralmente ocorreu numa crise em que eles foram apresentados ao seu, entre aspas, outro lado. John Bunyan escreveu O Peregrino, um dos maiores romances da literatura inglesa, depois de ser confinado numa prisão e punido violentamente por conta de suas ideias sobre religião. O. Henry descobriu o gênio adormecido em seu cérebro depois de passar por uma enorme infelicidade e ser preso em Columbus, Ohio, sendo obrigado por causa de uma dificuldade a conhecer o seu, entre aspas, outro lado e a usar sua imaginação. Ele descobriu que era um grande escritor, em vez de um pequeno criminoso e um pária da comunidade. Os caminhos da vida são estranhos e variados. E mais estranhos ainda são os caminhos da inteligência infinita, pelos quais as pessoas às vezes têm que passar por todo tipo de punição antes de descobrir sua capacidade de ter ideias úteis por meio da imaginação. Edison, o maior inventor e cientista do mundo, era um telegrafista, entre aspas, vagabundo, e fracassou inúmeras vezes antes de ser finalmente levado a descobrir o gênio que dormia em seu cérebro. Charles Dickens começou a vida colando rótulos em vasos pretos. A tragédia de seu primeiro amor penetrou tanto nas profundezas de sua alma que o converteu em um dos grandes escritores do mundo. A tragédia produziu primeiro David Copperfield, depois uma série de outras obras que fez do mundo um lugar melhor e mais rico para todos seus leitores. As desilusões amorosas geralmente têm o efeito de fazer os homens beberem e as mulheres se arruinarem. Isso porque a maioria das pessoas nunca aprende a arte de transformar suas emoções mais fortes em sonhos construtivos. Helen Keller ficou surda, muda e cega logo depois de ter nascido. Apesar desse enorme infortúnio, conseguiu escrever seu nome indelevelmente nas páginas da história como uma das grandes mulheres do mundo. Toda a sua vida foi uma prova de que ninguém jamais é derrotado, até que a derrota seja aceita como uma realidade. Robert Burns era um garoto analfabeto no interior, amaldiçoado pela pobreza, e acabou virando um ébrio. Mas o mundo se transformou num lugar melhor, porque ele sobreviveu, pois conseguiu transformar belos pensamentos em poesia, e assim colheu um espinho e plantou uma rosa em seu lugar. Booker T. Washington nasceu escravo e desprivilegiado por sua raça e cor da pele. Como era tolerante e sempre teve a mente aberta em todos os campos e também sonhava, deixou uma impressão positiva em toda uma raça. Beethoven era surdo, Milton era cego, mas seus nomes ficaram eternizados porque sonharam e traduziram seus sonhos em pensamentos organizados. Antes de passar para o próximo capítulo, atice de novo sua mente os fogos da esperança, da fé, da coragem e da tolerância. Se tiver esses estados mentais e souber trabalhar com os princípios aqui descritos, tudo mais o que precisa virá até você, quando estiver pronto para receber. Deixemos que Emerson traduza em palavras esse pensamento, abre aspas, todo provérbio, todo livro, toda palavra que lhe pertencer para sua ajuda e conforto, certamente virá a ti por caminhos abertos ou sinuosos. Todo amigo que não uma vontade fantástica, mas que sua doce e nobre alma desejar, te acolherá em seu abraço. Fecha aspas. Há uma diferença entre desejar uma coisa e estar pronto para recebê-la. Ninguém está pronto para uma coisa até que acredite que se possa apossar dela. O estado mental tem que ser o de uma crença e não o de uma vontade ou capricho. A mente aberta é fundamental para se crer. As mentes fechadas não inspiram fé, não inspiram coragem nem crença. Lembre-se de que não é preciso mais esforço para mirar alto na vida. Pedir abundância e prosperidade
do que o esforço necessário para aceitar a tristeza e a pobreza. Um grande poeta traduziu corretamente essa verdade universal nos seguintes versos: eu barganhava com a vida cada centavo, e a vida não dava mais do que eu pedia. Por mais que eu lhe implorasse de noite, quando contava meus recursos parcos. A vida é uma patroa justa, que dá o que pedires. Mas quando disseres seu salário, terás que aguentar esse fardo. Eu trabalhei por um salário miserável, só para descobrir numa tristeza inenarrável que qualquer provento que eu pedisse da vida, ela teria pago de bom grado. O desejo supera até mesmo a mãe natureza. Como clímax apropriado para este capítulo, gostaria de apresentar uma das pessoas mais incomuns que já conheci. A primeira vez que o vi foi há 24 anos, minutos depois de ele ter nascido. Veio ao mundo sem qualquer sinal físico de que tivesse orelhas. E quando pressionei o médico, ele confessou que a criança poderia ser surda e muda pelo resto da vida. Desafiei a opinião do médico. Eu tinha esse direito porque era o pai do bebê. Eu também cheguei a uma conclusão e formulei uma opinião. Porém, silenciosamente, no segredo do meu coração, decidi que meu filho falaria e ouviria. A natureza podia ter me mandado uma criança sem orelhas, mas a natureza não poderia me obrigar a aceitar a realidade daquela deficiência. Na minha cabeça, eu sabia que meu filho ouviria e falaria. Como? Eu sabia que haveria um jeito e sabia que eu haveria de encontrá-lo. Pensei nas palavras do imortal Emerson. Abre aspas. Todo o curso das coisas nos ensina a ter fé. Nós só temos que obedecer. Há um guia para cada um de nós e, se ouvirmos atentamente, haveremos de escutar a palavra certa. Fecha aspas. A palavra certa? Desejo. Mais do que qualquer outra coisa, eu desejava que meu filho não se tornasse um surdo-mudo. Desse desejo, eu nunca recuei, nem por um segundo. Muitos anos antes, eu havia escrito que, abre aspas, nossas únicas limitações são aquelas que estabelecemos na mente, fecha aspas. Pela primeira vez, eu me perguntei se a frase seria verdadeira. Deitada na cama, à minha frente, estava uma criança recém-nascida que não dispunha do equipamento natural para ouvir. Mesmo que viesse a ouvir e a falar, obviamente estaria desfigurada por toda a vida. Evidentemente, aquela era uma limitação que a criança não tinha implantado na própria mente. O que eu poderia fazer? De alguma maneira, eu daria um jeito de transplantar na mente daquela criança o meu próprio desejo ardente para encontrar um caminho e uma maneira de mandar os sons para o seu cérebro, sem a ajuda das orelhas. Assim que a criança já estava suficientemente crescida para colaborar, eu encheria sua mente com um desejo tão ardente para ouvir que a natureza iria, por seus próprios métodos, traduzi-lo em realidade física. Todos esses pensamentos correram pela minha mente, mas não comentei com ninguém. Todo dia eu repetia o juramento que fiz a mim mesmo de não aceitar que meu filho seria surdo-mudo. Quando ele cresceu e começou a observar as coisas à sua volta, percebemos que ele podia ouvir um pouquinho. Quando chegou a idade em que as crianças normalmente começam a falar, ele não tentou, mas dava para ver que conseguia ouvir baixinho alguns sons. Era tudo o que eu precisava saber. Estava convicto de que se ele poderia ouvir, mesmo que só um pouquinho, poderia desenvolver ainda mais sua capacidade auditiva. Aí aconteceu uma coisa que me deu esperança. E partiu de uma fonte totalmente inesperada. Compramos uma vitrola. Quando meu filho ouviu a música pela primeira vez, ficou em estado de êxtase e logo se apropriou do aparelho. Ele logo mostrou sua predileção por certos discos, entre eles It's a Long Way to Tipperary. Um dia ele ficou tocando a música sem parar, por quase 2 horas, na frente da vitrola, com os dentes colados na beira da caixa. O quanto esse novo e autônomo hábito foi significativo só ficaria claro anos depois, porque até então nós nunca tínhamos ouvido falar da, abre aspas, condução óssea, fecha aspas, do som. Pouco depois de ter se apossado da vitrola, descobri
que ele podia me ouvir bastante bem se eu falasse com os lábios tocando no osso mastoide dele, ou na base do cérebro. Essas descobertas me deram os meios necessários para que eu pudesse começar a transformar em realidade o desejo ardente que eu tinha de ajudar meu filho a desenvolver a fala e a audição. Naquele tempo, ele fazia suas primeiras tentativas incertas de falar determinadas palavras. As perspectivas eram pouquíssimo encorajadoras, mas o desejo amparado na fé não conhece a palavra impossível. Depois de determinar que ele conseguia ouvir claramente o som da minha voz, comecei imediatamente a transferir para a sua mente o desejo de falar e de ouvir. Logo percebi que o menino gostava de histórias infantis, por isso me pus a trabalhar, criando histórias que ajudassem a desenvolver a sua autoconfiança, a imaginação e um desejo fervoroso de ouvir e ser uma pessoa normal. Havia uma história em particular que eu enfatizei, dando um colorido novo e dramático cada vez que eu lhe contava. Fora desenhada para introduzir em sua mente que sua deficiência não era uma desvantagem, mas um ativo de grande valor. Apesar do fato de toda a filosofia que eu tinha estudado indicar que toda diversidade traz em si a semente de uma vantagem correspondente, tenho que confessar que eu não fazia a menor ideia de como essa deficiência poderia, em algum momento, se transformar num ativo. No entanto, continuei a prática de encaixar essa filosofia nas histórias de dormir, esperando que um dia ele encontrasse um plano pelo qual essa deficiência pudesse servir a algum propósito útil. A razão me dizia claramente que não havia uma compensação adequada à falta das orelhas e ao equipamento natural de audição. Mas o desejo amparado na fé afastou a razão para o lado e me inspirou a ir em frente. Quando hoje, olhando para trás, eu analiso essa experiência, posso perceber que a fé que o meu filho tinha em mim teve muito a ver com esse impressionante resultado. Ele não questionou nada do que eu lhe disse. Eu havia lhe vendido a ideia de que ele tinha uma vantagem definitiva sobre o irmão mais velho e que essa vantagem apareceria de muitas maneiras. Por exemplo, os professores da escola veriam que ele não tinha orelhas e, por causa disso, lhe dariam uma atenção especial e lhe tratariam com uma gentileza extraordinária. E isso sempre aconteceu. A mãe dele providenciou isso, se reunindo com os professores e cuidando para que o menino recebesse a atenção necessária. Eu também lhe vendi a ideia de que quando ele tivesse idade suficiente para vender jornais, entre parênteses, o irmão mais velho já tinha começado a vender, ele teria uma grande vantagem sobre o irmão, pois as pessoas lhe dariam um dinheirinho extra pela mercadoria, porque veriam que ele era um menino brilhante mesmo não tendo orelhas. Dava para perceber que gradativamente a audição do garoto ia melhorando. Além do mais, ele não demonstrava a menor tendência de querer uma atenção especial por causa da deficiência. Quando eu tinha uns 7 anos, deu o primeiro sinal de que nosso método de trabalho estava funcionando. Por muitos meses, ele implorou para vender jornais. A mãe nunca permitia. Tinha medo de que, por ele ser surdo, fosse perigoso andar na rua desacompanhado. No fim das contas, ele assumiu as rédeas da situação. Uma tarde, quando estava em casa sozinho com os empregados, pulou a janela da cozinha, aterrissou no chão e ganhou as ruas. Ele pediu 6 centavos emprestado como capital inicial ao sapateiro local. Investiu tudo em jornais, vendeu, reinvestiu e continuou nesse ritmo até o fim da tarde. Depois de fazer os cálculos e devolver os 6 centavos que tomara de seu, entre aspas, banqueiro, seu lucro líquido havia sido de 42 centavos. Quando voltamos para casa à noite, encontramos o menino dormindo com o dinheiro apertado na mão. A mãe abriu a mão dele, tirou as moedas e começou a chorar. Como assim? Chorar pela primeira vitória do filho parecia ser tão inadequado. Minha reação foi exatamente a oposta. Dei uma sonora gargalhada, pois sabia que meu esforço de tentar plantar na mente do meu filho uma atitude de fé em si mesmo tinha obtido êxito. A mãe viu, no primeiro empreendimento do filho, um menino surdo que saíra de casa e arriscara a vida nas ruas para ganhar dinheiro. Eu vi um pequeno empresário ambicioso, corajoso e autoconfiante, cuja fé em si mesmo havia aumentado em 100%, porque tinha entrado no mundo dos negócios por iniciativa própria e saído vencedor. Gostei da experiência, porque tinha visto que ele dera uma demonstração de desenvoltura que o acompanharia a vida inteira.
Os acontecimentos futuros mostraram que isso era verdade. Quando o irmão mais velho queria alguma coisa, ele se deitava no chão, balançava as pernas no ar e chorava. Acabava conseguindo. Quando o, entre aspas, menino surdo queria alguma coisa, ele planejava uma maneira de ganhar dinheiro e então comprava pessoalmente. E assim segue até hoje. A verdade é que o meu filho me ensinou que as deficiências podem ser transformadoras em degraus que permitem subir em direção a um objetivo notável, a não ser que sejam aceitas como obstáculos e usadas como álibis. O menino surdo passou pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, pela faculdade, sem conseguir ouvir os professores, exceto quando eles falavam muito alto e de perto. Ele não foi matriculado numa escola especial para surdos. Não permitimos que aprendesse a linguagem dos sinais. Estávamos determinados a fazer com que tivesse uma vida normal e se associasse às crianças normais. E nos agarramos a essa decisão, mesmo que isso tenha nos custado discussões bastante acaloradas com os administradores da escola. Enquanto ele estava no ensino médio, testou um aparelho auditivo elétrico, mas de nada adiantou. Acreditamos que, por causa de uma condição de que soubemos quando ele tinha 6 anos e o Dr. Gordon Wilson, de Chicago, operou um lado da cabeça dele e descobriu que não havia sinal do sistema auditivo natural. Em sua última semana de faculdade, abre parênteses, 18 anos depois da operação, fecha parênteses, uma coisa aconteceu quando marcou a reviravolta mais importante de sua vida. Num ato que parecia ser pura sorte, ele se viu na posse de outro equipamento auditivo que lhe mandaram para teste. Ele demorou para testar, devido à decepção que tivera com o anterior. Finalmente, pegou o aparelho e, meio descuidadosamente, colocou na cabeça. Ligou a bateria e... tcharam! Como um passe de mágica, o desejo que ele sempre teve de ouvir normalmente se tornou realidade. Pela primeira vez na vida, estava ouvindo quase tão bem quanto qualquer pessoa com audição normal. Deus escreve certo por linhas tortas na hora de fazer suas maravilhas, entre aspas. Extasiado com o novo mundo que lhe havia sido proporcionado com o equipamento auditivo, ele correu para o telefone e ligou para a mãe. Ouviu a sua voz perfeitamente. No dia seguinte, ouviu normalmente a voz dos professores na aula, pela primeira vez na vida. Antes, só conseguia ouvir quando eles gritavam de perto. Ele ouviu rádio, ouviu os filmes falados. Pela primeira vez na vida, podia conversar normalmente com as pessoas, sem necessidade de eles falarem alto. Ele realmente havia se apoderado em um novo mundo. Nós havíamos nos recusado a aceitar o erro da natureza e, através de um desejo persistente, havíamos obrigado a natureza a corrigir o tal erro, pelo único meio prático disponível. O desejo tinha começado a pagar dividendos, mas a vitória ainda não estava completa. O garoto ainda tinha que encontrar uma maneira prática de transformar sua deficiência num ativo equivalente. Mal percebendo a importância do que já tinha sido alcançado, mas inebriado de alegria pelo mundo novo, cheio de sons que havia descoberto, ele escreveu uma carta ao fabricante do equipamento auditivo e descreveu entusiasticamente sua experiência. Alguma coisa na carta, talvez alguma coisa que não estivesse nas palavras, mas por trás delas, fez com que a empresa o convidasse a ir a Nova York. Quando chegou, fizeram um tour pela fábrica com ele, e enquanto conversava com o engenheiro-chefe e lhe contava como o mundo havia mudado para ele, um instinto, uma ideia, uma inspiração, chame como quiser, veio à sua mente. Foi esse impulso de pensamento que transformou sua deficiência num ativo, fadado a pagar dividendos em dinheiro e felicidade para milhares de pessoas pelo resto da vida. O resumo básico daquele impulso de pensamento foi o seguinte: ocorreu-lhe que poderia ser útil para milhões de pessoas surdas que passam a vida sem o benefício de um equipamento auditivo se conseguissem encontrar uma maneira de lhes contar a história de como seu mundo mudou. Ali mesmo, ele tomou a decisão de dedicar o resto da vida a prestar esse utilíssimo serviço aos que tivessem deficiência auditiva. Por um mês inteiro, ele se dedicou a uma pesquisa intensiva, na qual analisou todo o sistema de marketing do fabricante do equipamento auditivo e criou maneiras de se comunicar com os deficientes auditivos no mundo inteiro, com o objetivo de compartilhar esse novo mundo modificado. Quando acabou, colocou no papel um plano de 2 anos, baseado em suas descobertas. Quando apresentou o projeto à empresa, ganhou imediatamente o emprego para colocar o plano em prática.
Mal sonhava ele, quando foi trabalhar, que estava destinado a trazer esperança e alívio concreto para milhares de surdos que, sem sua ajuda, estariam condenados a passar a vida inteira surdos-mudos. Pouco depois de ter associado ao fabricante de equipamento auditivo, ele me convidou para participar de um curso dado pela empresa, com o objetivo de ensinar surdos-mudos a ouvir e a falar. Eu nunca soube de um curso como esse. Por isso, fui um tanto cético à sala de aula, mas com a esperança de que o meu tempo não fosse totalmente desperdiçado. Lá eu recebi uma demonstração que me deu uma visão bem ampliada do meu esforço para manter vivo na mente do meu filho o desejo de ouvir normalmente. Vi surdos mudos receberem aulas reais para ouvir e falar, pela aplicação do mesmo e exato princípio que eu havia usado, mais de 20 anos antes, para evitar que meu filho se tornasse surdo-mudo. E assim, por uma estranha volta da roda da fortuna, meu filho Blair e eu fomos destinados a ajudar na correção da surdez e da mudez, porque somos únicos seres humanos, tanto quanto eu saiba que provamos definitivamente o fato de que a surdez e a mudez podem ser corrigidas a ponto de dar uma vida normal a quem sofre da deficiência. Ajudou uma pessoa e ajudará muitas outras. Pessoalmente, não tenho dúvidas de que Blair teria sido surdo-mudo a vida inteira se a mãe e eu não tivéssemos moldado a mente dele do jeito que nós moldamos. O médico que cuidou do parto nos disse, reservadamente, que o menino talvez nunca viesse a ouvir ou falar. Algumas semanas atrás, o Dr. Irving Voorhees, um renomado especialista nesse tipo de caso, examinou Blair em detalhes. Ele ficou impressionado quando viu como o meu filho ouvia e falava bem e disse que, pelos exames, abre aspas, teoricamente o menino não deveria ser capaz de escutar nada, fecha aspas, mas o menino ouve, apesar das chapas de raio-x mostrarem que não há qualquer abertura no crânio conectando as orelhas com o cérebro. Quando, com aquele impulso, fiquei inculcando nele o desejo de que iria ouvir, falar e viver como uma pessoa normal, alguma influência estranha fez com que a natureza construísse uma ponte e derrubasse o oceano de silêncio entre o cérebro dele e o mundo exterior. Por algum meio que nem os maiores especialistas foram capazes de interpretar. Seria um sacrilégio eu sequer tentar imaginar como a natureza operou esse milagre. Seria imperdoável se eu deixasse de contar ao mundo o máximo que eu pudesse do humilde papel que desempenhei nessa experiência estranha. É meu dever e meu privilégio dizer que acredito, entre parênteses, não sem razão, que nada é impossível para a pessoa que ampara o desejo com uma fé persistente. O fato é que um desejo ardente tem maneiras engenhosas de se transformar no seu correspondente físico. O Blair desejava ter uma audição normal, e tem. Ele nasceu com uma deficiência que poderia tranquilamente ter feito alguém com um objetivo menos definido ir para a rua com alguns lápis na mão e uma xícara para pedir esmolas. Mas hoje, essa deficiência promete servir como meio pelo qual podemos prestar um serviço útil para muitos milhões de pessoas que ouvem com dificuldade e também dar a Blair um emprego útil e uma remuneração adequada para o resto da vida. As, abre aspas, mentirinhas brancas, fecha aspas, que eu depositei em sua mente quando ele era criança, levando-o a acreditar que aquela deficiência um dia viraria um grande ativo que ele poderia capitalizar, acabaram se justificando. O fato é que não há nada certo ou errado que uma crença com o desejo intenso não possa materializar. Essas qualidades são acessíveis a qualquer um. Em toda a minha experiência lidando com homens e mulheres que tinham problemas pessoais, eu nunca cuidei de um único caso que demonstrasse de maneira mais categórica o poder do desejo. Os escritores, às vezes, cometem o erro de escrever sobre assuntos dos quais eles só têm um conhecimento superficial ou muito elementar. Foi uma grande sorte eu ter tido o privilégio de testar o quanto o poder do desejo é real por meio da deficiência do meu próprio filho. Talvez tenha sido até providencial que a experiência tenha sido como foi, pois certamente ninguém é mais preparado do que ele para servir de exemplo do que acontece quando o desejo é testado. Se a Mãe Natureza se curva ao arbítrio do desejo, será lógico que
meros seres humanos sejam capazes de derrotar um desejo tão ardente? Imponderável e estranho é o poder da mente humana. Não conseguimos entender o método pelo qual ela usa cada circunstância, cada indivíduo, cada coisa física a seu alcance, como uma maneira de transformar um desejo em seu correspondente físico. Talvez algum dia a ciência descubra esse segredo. Plantei na mente do meu filho o desejo de ouvir e falar como qualquer pessoa normal. Esse desejo se transformou numa realidade. Plantei na mente do meu filho o desejo de converter sua maior deficiência em seu maior ativo. Esse desejo também foi realizado. O modus operandi pelo qual esses resultados impressionantes foram alcançados não é difícil de descrever. Ele se compõe de 3 fatos muito definidos. Primeiro, misturei a fé com o desejo de que ele teria uma audição normal, que passei para o meu filho. Segundo, comuniquei meu desejo para ele de todas as maneiras possíveis e imagináveis, por meio de um esforço contínuo e insistente, por muitos anos. E terceiro, ele acreditou em mim. Quando eu concluí esse capítulo, recebi a notícia da morte da senhora Schumann-Heink. Um pequeno parágrafo no jornal dá uma pista do sucesso impressionante que essa mulher em comum teve como cantora. No início da carreira, a senhora Schumann-Heink visitou o diretor da Ópera de Viena para que ele testasse a voz dela, mas ele não testou. Depois de dar uma olhada na garota, atrapalhada e mal vestida, ele exclamou, sem a menor delicadeza, abre aspas, com uma cara dessas e sem a menor personalidade, como é que você acha que pode vencer na ópera? Desiste, minha filha. Compra uma máquina de costura e vai trabalhar. Você nunca vai ser cantora. Fecha aspas. Nunca é muito tempo. O diretor da ópera de Viena podia entender muito de técnica vocal, mas sabia muito pouco do poder do desejo quando ele assume o nível de uma obsessão. Se conhecesse mais esse poder, jamais teria cometido o erro de desprezar uma gênia sem ter dado ao menos uma oportunidade. Há alguns anos, um dos meus sócios ficou doente. Com o passar do tempo, foi ficando pior e finalmente foi internado para ser operado. Pouco antes de entrar na sala de cirurgia, olhei para ele e me perguntei como alguém tão magro e tão esquálido poderia passar por uma cirurgia grande e sair vivo. O médico me avisou que havia pouca chance de eu voltar a vê-lo com vida. Mas essa era só a opinião do médico, não a do paciente. Pouco antes de ser levado, ele murmurou debilmente, abre aspas, não se preocupe, chefe, eu vou sair daqui em alguns dias, fecha aspas. A enfermeira que cuidava dele olhou para mim com pena, mas o paciente realmente conseguiu sair vivo da mesa de cirurgia. Quando tudo acabou, o médico disse, abre aspas, a única coisa que o salvou foi o desejo de viver. Ele nunca teria sobrevivido se não tivesse se recusado a aceitar a possibilidade da morte. Fecha aspas. Eu acredito no poder do desejo apoiado na fé, porque vi esse poder erguer homens que começaram lá de baixo a posições de grande riqueza e poder. Vi-o tirar muita gente do buraco. Vi-o servir de meio para homens que conseguiram dar a volta por cima depois de serem derrotados centenas de vezes. Vi-o proporcionar ao meu próprio filho uma vida normal, feliz e bem-sucedida, mesmo com a natureza o tendo mandado ao mundo sem orelhas. Como é possível explorar e utilizar o poder do desejo? É o que este e os demais capítulos deste livro vão responder. Esta mensagem está sendo enviada ao mundo no fim da maior e talvez mais devastadora depressão já vista nos Estados Unidos. É razoável acreditar que a mensagem chame a atenção de muitos que foram atingidos e feridos pela depressão. Os que perderam fortunas, os que perderam empregos e os inúmeros que precisam reorganizar seus planos e dar a volta por cima. A todos esses quero dizer que todas as realizações, independentemente de qual sejam o propósito e a natureza, precisam começar com um desejo intenso e ardente por alguma coisa definida. Por algum princípio estranho e poderoso, entre aspas, química mental, que ela nunca divulgou, a natureza embrulha no impulso do desejo ardente daquele, entre aspas, algo mais, que não reconhece a palavra impossível e não aceita o fracasso como uma realidade.